Você sabia que o grande livro de Deus conta uma única grande história? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Muita gente não sabe, mas a Bíblia não é um amontoado de histórias aleatórias. A Bíblia é o grande livro de Deus com uma única grande história. Ela tem um único propósito: que Deus seja adorado por todos os povos. Vamos ver isso mais de perto. Quando Deus criou o mundo, Ele criou plantas, animais e também criou o ser humano. Você se lembra? Ele criou um homem e uma mulher. Quais eram seus nomes mesmo? Isso, Adão e Eva. Vejam o que Deus disse ao primeiro casal da terra: cresçam, reproduzam-se, encham a terra. Gênesis 1, 28. E a terra se encheu de pessoas. E Deus, por sua vez, também espalhou nela a sua glória. Mas o pecado entrou no mundo. E muitas coisas ruins começaram a acontecer no meio das pessoas. A maldade do ser humano foi aumentando tanto que Deus mandou o dilúvio, uma grande chuva que eliminou toda a humanidade, menos Noé e sua família, que ficaram seguros dentro da arca. E quando a chuva acabou e as águas baixaram, Noé e sua família puderam sair da arca e ouvir o recado de Deus: prosperem, reproduzam-se, encham a terra. Gênesis 9, 1. Perceberam a semelhança com o que Deus disse para Adão e Eva? A mensagem era igualzinha. Mas não foi exatamente isso que eles fizeram. Ao invés de se espalharem sobre a terra, as pessoas se juntaram em um só lugar e decidiram construir algo muito grande juntos. Lembram da Torre de Babel? Vejam o propósito deles em construí-la. Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue ao céu. Vamos nos tornar famosos. Assim não seremos espalhados sobre a terra. Gênesis 11, 4. Uma atitude de desobediência, vocês perceberam? Por isso, Deus confundiu as línguas deles e eles tiveram que se espalhar. Depois que a humanidade já estava bem espalhada sobre a terra, Deus continuou se movendo para cumprir o seu propósito. A essa altura, já existiam muitos povos e culturas espalhados pelo planeta, e ele desejou se revelar a cada um deles. Então, Deus falou com Abraão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. Gênesis 12, de 1 a 3. Abraão é convidado a trocar a sua história pela história de Deus. E essa mesma promessa é repetida a seu filho Isaque e seu neto Jacó. A Isaque, Deus disse: permaneça aqui nesta terra e vou estar com você e o abençoarei. Dou a você e a seus filhos toda essa terra para cumprir a promessa que fiz ao seu pai Abraão. Todas as nações do mundo serão abençoadas por meio dos seus descendentes.
Gênesis 26, de 2 a 4. E a Jacó, Deus falou assim: Eu sou o Eterno, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Dou a você e a seus descendentes essa terra em que você está dormindo. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 28, 13 e 14. E ali o povo se estabeleceu. Mas por causa da grande fome, Deus os levou para o Egito, onde por meio de José, Deus proveu o sustento do seu povo. Mas eles não ficariam ali para sempre. Eles acabaram se tornando escravos naquela terra e clamaram a Deus por socorro. Foi quando Deus falou com Moisés na sarça ardente. Lembram dessa história? Deus queria tirar seu povo do Egito, mas também queria que os egípcios o conhecessem e soubessem que ele é Deus. Por isso, falou com Moisés para dizer a Faraó que deixassem seu povo ir e que, do contrário, o atingiria com sua força. E ainda disse o seguinte: E o mantive vivo até agora com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Êxodo 9, 16. E depois de saírem do Egito, Deus deu a eles 10 mandamentos. Quem se lembra quais são? Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem, nem se prostrarão diante deles. Não tomarás o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Descanse no 7º dia. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas vida longa sobre a terra. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçarás a casa do teu próximo. Mas por que tantas leis? Será que Deus era mau e controlador? Claro que não! Ele tinha um propósito. Vamos ver o que está escrito. Prestem atenção. Estou transmitindo decretos e leis que o Eterno me ordenou para que vocês vivam de acordo com eles na terra em que estão entrando para tomar posse. Sejam obedientes e ponham em prática tudo o que vou dizer. Vocês se tornarão sábios e prudentes. Quando os povos souberem ou presenciarem o que está acontecendo, dirão: que grande nação, que gente sábia! Nunca vimos nada igual. Sim, que outra grande nação tem deuses que são tão íntimos do povo quanto o Eterno, o nosso Deus, que está perto de nós o tempo todo, sempre disposto a nos ouvir? E que outra grande nação tem decretos e leis tão bons e justos quanto essa revelação que estou expondo a vocês hoje? O povo recebeu uma bênção e, junto com ela, Deus deu a eles a responsabilidade de transmitir essa bênção a todos os povos. Vocês se lembram de Raabe? Ela morava em Jericó, não era uma israelita, mas ela reconheceu Deus no meio do povo e se juntou a eles. Deus se revelava aos povos da terra através do povo hebreu, assim como tinha falado com Abraão quando o chamou. Essa era a missão: tornar seu nome conhecido em toda a terra.
Ao fim do Antigo Testamento, Deus levanta profetas para lembrarem o povo de Israel de seu propósito e missão. Veja o que disse o profeta Isaías. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Isaías 12:5. Sofonias escreveu assim: as nações de todo o mundo o adorarão, cada uma em sua própria terra. Sofonias 2:11. E Malaquias também falou: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 1:11. E assim, com o fim do Antigo Testamento, veio um silêncio de Deus. Ele silenciou, mas não parou de se mover. Ele estava preparando um presente muito especial para nós. Esse presente foi anunciado pelo anjo Gabriel a Maria. Vocês já sabem, né? O bebê Jesus chegou e com ele grande alegria. O Filho de Deus estava entre nós. E quando Maria e José foram ao templo para apresentar o bebê, um velho profeta chamado Simeão o levanta e diz: porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Lucas 2:30-32. Mas quem eram esses tais gentios? Assim eram chamados todos os povos que não eram hebreus, ou seja, todo o restante do mundo inteiro, todos os povos que não faziam parte do povo de Israel. E quando Jesus iniciou seu ministério, ele realizou muitos milagres para os gentios. Um centurião romano teve sua fé admirada por Jesus, que disse a ele: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Mateus 8:10. E no final de seu tempo na terra, Jesus, o Filho de Deus, deixou uma grande comissão: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16:15. E o Evangelho de Jesus, que estava em Jerusalém, começou a se espalhar pela terra. Pedro e também os outros discípulos entenderam que a sua missão começou muitos anos antes, em Abraão, e que era responsabilidade deles abençoar todas as nações. Paulo disse assim: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Romanos 15:20. E em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Deus alcança o objetivo que tem feito ele se mover durante toda a história da humanidade: a redenção de todas as nações. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. De Gênesis a Apocalipse, encontramos uma única história: a história de Deus, que deseja ser conhecido em toda a terra. E nós ainda estamos escrevendo essa história. Somos parte dela. Muitos povos ainda não conhecem a Deus, e essa é a nossa missão. E podemos cumpri-la de várias formas.
Podemos ir até esses povos e falar para eles sobre Deus. Podemos orar por aqueles que vão. Podemos sustentar aqueles que vão. Ou podemos simplesmente mostrar Deus para as pessoas através das nossas atitudes de obediência aos seus mandamentos, atitudes de amor. Que tal nos juntarmos hoje mesmo à missão de Deus? Somos parte da sua grande história e somos parte de sua grande missão. Bora começar?